Olá galera, muito boa tarde para vocês aí. Quem fala é o professor Fabiano, professor da disciplina de tecnologia. Então vim falar um pouquinho com relação a um resumo da atividade avaliativa que vocês vão fazer. Então vou fazer um resumo sobre a história da internet no Brasil, tá? E também no mundo, só para ressaltar. História da internet tanto no mundo, tanto aqui no nosso país. Então pessoal, importante que vocês acessem as aulas que eu passei lá, né, o link do site para vocês terem maiores detalhes e também o canal do YouTube, de preferência o canal Tecmundo, porque o canal Tecmundo tem maiores informações e boa parte daquilo que eu vou falar foi basicamente o compilado ali do que tem no site Tecmundo, tá bom? E né, os portais aí oficiais também. Então, em relação à história da internet, pessoal, sempre aí cientistas, pesquisadores, o ser humano no geral, sempre buscou uma conexão, conversar com, imagine você conversar com alguém, né, mesmo estando do outro lado do mundo ou distante, né, então uma forma de comunicação entre pessoas que estão distantes. Então, isso, antes mesmo do computador, já existia uma comunicação chamada telégrafo. O telégrafo foi muito utilizado no século XIX, sendo preciso aí o primeiro cabo, né, que existia um cabo que ligava uma região a outra, né, via oceano. Então ligava-se boa parte do mundo, então se ligava por telégrafos. Era utilizado principalmente para algumas mensagens, principalmente no meio militar. Então geralmente a Primeira, a Segunda Guerra Mundial utilizava-se muito o telégrafo, que era uma forma de comunicação, de passar códigos. Então era uma maneira ali, né, de passar mensagens. Enfim, então aí foi o embrião. Porém a internet, como a gente conhece, vamos dizer assim, tem aí seu primeiro pontapé nos anos 50, anos 60. Ocorreu um evento chamado a Guerra Fria. A Guerra Fria foi o conflito ideológico entre Estados Unidos capitalista e União Soviética socialista. Então os Estados Unidos sabia, e tanto a União Soviética sabiam que precisavam sempre estar à frente com relação à tecnologia para que tenha força, poder. Um exemplo hoje, gente, a China e os Estados Unidos estão aí degladiando aí com a tecnologia da internet. A China aí tá um pouco na frente pelo 5G, porém os Estados Unidos aí ele tem toda a infraestrutura, então a China não consegue fazer isso sozinho. Então, nos anos 50 ali, nesse conflito ideológico entre Estados Unidos e União Soviética, ocorreu a seguinte situação, tá? Então, imagine o cenário, dois países que estavam ali quase entrando em guerra, né? Então, só não entravam em guerra devido aí ambos terem bombas atômicas, então isso poderia ocorrer aí uma possibilidade do fim do mundo, né, de fato. Então os Estados Unidos tinha medo dessa iminência dessa guerra e criou, né, uma agência aí tecnológica, né, primeiro chamada ARPANET, tá? A ARPANET lá nos anos 1956 sendo preciso. Então a ARPANET, ela foi ali, né, um órgão que tinha mais origem militar. Então o primeiro objetivo da ARPANET, qual era? Era unificar, por exemplo, informações. Então, informações estratégicas militares. Então, existiam lá três bases. Vamos imaginar, uma era em Washington, outra em Utah e a outra na outra no sul, né, na Flórida. Então, eram três regiões que eram interligadas. Então, por quê? Eles tinham receio de um iminente ataque inimigo. Eles conseguiriam, por exemplo, vamos imaginar que ocorresse um ataque em Washington. Então, não tem problema, as informações militares estariam lá salvas nos outros terminais, porque existe uma conexão em rede ali. É lógico que ainda a conexão era via cabo, né? Então era um pouco diferente, né? Enfim. E nisso foi ali o embrião. Posteriormente, até chegar para os pesquisadores, o meio acadêmico, as escolas, quando eu falo escola, as universidades, tá? Veio aí lá em meados dos anos 60, né? Porém, a primeira conexão de fato ocorreu em 1969, tá? Entre duas universidades, né? Então, as duas universidades lá, uma em Stanford, né? E tem a outra universidade aqui que não me vem o nome aqui, né? Mas fica na região também da Flórida. Eles tentaram a primeira conexão. E o objetivo era mandar uma mensagem um para o outro, né? Via o periférico, computador, a palavra login. Porém,
por coincidência, a palavra só chegou lo, L-O. Então, quer dizer, foi a primeira comunicação que ocorreu, né, entre dois computadores numa universidade, e já o primeiro erro, né, a primeira queda de conexão, vamos dizer assim. Então, aí, nos anos 70, ocorreram outros avanços, principalmente aí, já existiam várias conexões entre as universidades, então, as universidades já utilizavam uma plataforma via internet, é claro, não existia ainda, como nós chamamos de provedores, que eu vou explicar já um pouquinho, mas era algo muito ainda fechado entre pequenos grupos, as universidades ali e o meio militar. Então, a internet ela foi passar a ser, vamos dizer assim, comercial, né, a essa etapa, lá em meados dos anos 80, tá? Então, no meados dos anos 80, a internet aí ela mudou um pouco de figura. Então, galera, a internet, durante esse período, o que ela teve, qual foram as mudanças? Foi principalmente com relação aos sistemas que as conectam. A internet, gente, ela funciona da seguinte maneira. Ela funciona através de 4 camadas. Então, assim, não é que a informação chega direto ao computador. Vamos imaginar que é um caminho. Vamos imaginar que vocês jogam videogame. Quando vocês jogam videogame, vocês jogam até uma determinada fase. Você não vai salvar o jogo às vezes no mesmo dia. Geralmente tem jogos aí, God of War, pega ali outros jogos, sei lá, até o GTA da vida que a galera gosta. São jogos que demoram muito pra serem salvos. Você não salva em um dia. O que você tem que fazer? Salvar, não precisa salvar? Então, é mais ou menos isso. Vamos imaginar que essa conexão, ela funciona fragmentada. Então, ela é dividida por informações. Vamos imaginar que a cada ponto, é lógico que isso ocorre em milésimos de segundo, mas ela para em cada ponto deixando algum rastro, deixando salvo algumas informações. Por quê? Porque senão as informações são perdidas em rede. É mais ou menos essa a ideia. Foi aí que nasceu o TCP. TCP é uma espécie de camada que tem na internet. Tem uma camada chamada TCP, outra chamada Ethernet, né? Ethernet, né? Que aí depois vai vir a palavra internet, como a gente conhece, está cansado de falar aí. Tem também enfim, então existem aí várias camadazinhas que para chegar essa informação. Então aí nasceram os seus primeiros provedores, né, de fato, comercialmente falando. Tem aí o CSNet, o Usenet, enfim, que cada um tinha uma função. Um era para mandar e-mail. Lembrando, gente, esqueci um detalhe importante. O e-mail ele foi criado em 1972. A primeira comunicação, né, instantânea via e-mail ocorreu em 1972. Então, lá nos anos 90, que no final dos anos 80 início dos anos 90, junto uma equipe de 2 pesquisadores aí franceses, criaram, sabiam que, porque a plataforma, gente, o que acontece? Hoje nós utilizamos lá o site, é o chamado www, que é o World Wide Wide. Então, que é a rede mundial de computadores, tá? Essa é a tradução. Então, essa rede ela não existia ainda, né? Não que não se navegasse. Já viram aquela tela de computador antigamente que era uma... Se vocês olharem, tem ainda alguns bancos. Já falei, quem acompanha já minhas aulas já acompanhou. Então, aquela tela preta, o sistema chamado MS-DOS, aquele sisteminha lá, ele era um sistema anterior ao www. Era uma outra forma de conexão. O que nós utilizamos hoje é o sistema www, que é um sistema que nós utilizamos hiperlinks. O que seria hiperlinks? Que palavras complicadas. Então, é que a gente clica no link, a gente acessa o site. Às vezes não tem um site lá que a gente só clica num ícone e muda a página? É mais ou menos a mesma ideia, tá? Então, facilitou a nossa vida. Da mesma forma que também depois veio o Windows, né? Que também criou um sistema que foi importante, né? Lembrando que aí, galera, foi o embrião do www, que é hoje o nosso sistema que a gente utiliza. Isso, tô falando o provedor. Perdão, a plataforma que a gente utiliza. Tem também o provedor, né? Os provedores, antes, galera, vamos imaginar que vocês assinam a internet com a TIM, ou com a Vivo, ou com a Claro, o que seja. Então, esse tipo de... quem é o provedor? Quem provém a internet seria a TIM, seria a Vivo, enfim...
ela seria o nosso provedor, né? O que provém, eu preciso conectar na internet para depois eu acessar o site, tá? Então, antes ocorria dessa mesma maneira, porém, de uma outra velocidade também, existiam os chamados discadores, né? Então você tinha que instalar um discador, né? Geralmente era semelhante a uma ligação. Então, o discador era ligado, ele ocupava, você precisava ter uma linha telefônica e você ali discava um número e esse número, quando terminasse, conectava à internet, tá? Então, aí você precisava ter um provedor na época que chamava IG, tinha o IBEST, o UOL, BOL, existia discador aí, o POP, vários discadores aí que eu vou, e telefônica, vou aí perder aí de vista, vou perder só uma aula só falando disso. Então, esses provedores se conectavam muito lentamente, uma média aí de, no máximo, 50 kbps. 50 kbps, gente, para te dar uma ideia, é vocês baixarem uma foto, tô falando uma foto, um vídeo, impossível. Enfim, uma foto, você tinha que aguardar, por exemplo, questão de vários minutos, dependendo, tô falando se chegasse aos 40, 50 kbps, demorava alguns minutos para baixar uma foto, né? E geralmente que é algo que hoje é praticamente instantâneo. Um vídeo hoje, você assiste um filme, não era tão comum. Então, geralmente, para você assistir um filme na época da internet discada, lembro muito bem, você necessitava, tipo, por exemplo, você deixava lá, baixando, e questão de dias que você ia ver. Era um negócio bem a lenha mesmo. Era lenta a conexão da internet. Enfim, então o que acontece? O primeiro navegador, né, chamado... O que seria navegador, gente? É o local que nós utilizamos. Por exemplo, vocês hoje utilizam, muitas pessoas utilizam o Google Chrome. Aquilo é um navegador, é um lugar para você entrar ali, navegar na internet. A palavra já está dizendo. Mas tem o Internet Explorer, tem o Microsoft Edge, tem o Mozilla, enfim, tem várias opções hoje em dia. O primeiro, ele foi o Mosaic, foi o primeiro navegador. Posteriormente veio o Netscape, né, um chamado Netscape, e depois veio, que praticamente arrebatou tudo, foi o Internet Explorer. Existe até um conflito aí na justiça, porque o Internet Explorer foi acusado de fazer uma venda, a gente chama assim de venda casada. O que é isso? Como você tinha, na época, o Windows, todo mundo queria ter o sistema Windows, né? Então, o Windows sozinho, ele já vinha incluso com todos esses, já vinha com o navegador, já vinha com tudo. Então, quer dizer, você de uma certa maneira pagava por tudo. Então, é lógico, para o consumidor é mais prático. Já tem o Internet Explorer, para que eu vou pegar o Netscape? Sendo melhor ou não sendo melhor? Então, assim, de uma certa maneira, é uma venda que acaba prejudicando o seu aí concorrente, né? Você obriga, de uma certa maneira, você comprar dois produtos, né? O correto você podia falar, olha, você não tem opção de escolha? Enfim, então a questão bem polêmica lá nos anos 90, anos 2000. Então, galera, então a internet, ela começou a ganhar força, principalmente com a sua popularidade, no final dos anos 90, início dos anos 2000, principalmente quando veio a banda larga. A banda larga, ela veio ali no final dos anos 90 para início dos anos 2000, né? E o aumento da velocidade. É claro que, atualmente, hoje você tem internet com velocidades, ultrassônicas. E a tendência é que aumente, né? Principalmente com a implantação agora do 5G, a tendência é que a internet, ela cada vez ela fica instantânea, rápida, enfim. Porque é a necessidade, principalmente porque existem muitas pessoas conectadas na internet. Imagine agora, quanto mais as pessoas em casa, confinadas em casa, provavelmente aí a internet ela vai sobrecarregar. Então, por isso que sempre aí cientistas, né, sempre se apropriam aí de buscar aí inovações. Então, galera, com relação no Brasil, só aí fazendo aí um paralelo, a internet... Então, galera, a primeira universidade foi a LNCC, lá no Rio de Janeiro. Era uma universidade e ela se conectou com uma outra universidade lá nos Estados Unidos. Então, foi a primeira... Só que, lógico, só funcionava para troca de arquivos, né? Envio de arquivos, compartilhamento, e também era para e-mail, informações, básico mesmo. Depois também teve a universidade aqui, né? A FAPESP, em São Paulo. Tá? Então, foi ali o início. Porém, vamos dizer que o primeiro
primeira conexão à internet aqui no Brasil, né, da maneira que a gente conhece, pelo www, né, como a nossa plataforma que nós utilizamos hoje, ela veio ocorrer, teve um evento chamado Eco 92, Rio 92, que foi um evento ecológico, onde foram aí acordadas várias regulamentações referentes ao meio ambiente. Indiretamente, lá a ONU disponibilizou alguns computadores, né? E foi a primeira conexão à internet ali durante o evento, né? Foi a primeira conexão como a gente conhece. E posteriormente a internet ela veio aí, ela tinha monopólio aqui no Brasil da empresa brasileira de telecomunicações, que era a Embratel, tá? Então a Embratel ela tinha um monopólio. Porém, isso, de uma certa maneira, devido aí a não acompanhamento também da tecnologia, acabava ficando um serviço praticamente, ficava um monopólio. Com esse monopólio, acaba sendo prejudicado, por exemplo, o acesso a todos. Um exemplo, durante a concessão da internet, de forma comercial, falando para todas as pessoas, foi disponibilizado para 5 mil pessoas escolhidas. Então não era algo universal, né? O acesso também ao telefone também era algo muito restrito. Então a privatização ela não é que é boa, não é que ela é ruim, tá, gente? Nessa situação, devido ao Brasil não ter aí competitividade tecnológica, foi importante, né? Claro que seria o ideal nós aí temos a nossa tecnologia, ou pelo menos assimilar a tecnologia. Porém, a Embratel, ela era um monopólio de tudo isso. Então, depois que o ministro na época da telecomunicações chamado Sérgio Mota, o que ele fez? Ele falou, não, o acesso vai ser aberto às empresas que estão interessadas. Então, abrir concorrência, vamos dizer assim, né? Não deu assistência, abre concorrência, lembra a frase? Então, aí outras empresas entraram também para serem os provedores da internet. Foi aí, gente, que existiram vários provedores. O portal WIG, teve também Vou repetir aqui outros provedores também, lá da conexão, o UOL, o BOL. Então, assim, existiram outros provedores. Aí foi o nascimento de tudo isso, que é aquilo que eu expliquei para vocês na aula anterior, tá? Então, a internet também, da mesma forma que ocorreu lá fora, é lógico que o Brasil veio um pouquinho depois, né? Vamos imaginar que o computador começou a ser popular aqui no Brasil, vamos dizer assim, uma boa parcela da população começou a ter lá nos anos 2000. Nos anos 90 tinha computador? Tinha, mas era mais restrito às residências ou famílias com um bom poder aquisitivo. O computador era caro, né? Era algo inacessível. Enfim, porém nos anos 2000 aí que veio o boom, né? Então, realmente o Orkut, que depois as redes sociais, né? O Facebook veio depois. Então, assim, é lógico que usando o celular para o acesso à internet, isso universalizou, né, o acesso. Porque hoje o celular você olha, igual agora, estou gravando um vídeo no celular. Então assim, você consegue fazer tudo. Né? O computador ele é maior, não, ele ainda existe. Ó. Meu computador aqui, ó, bonitinho, aqui, ó, tubão, gente. Ó, eu amo ele. Mas obviamente, não dá para eu levar ele para todo lugar. Né? Tem um notebook ali, enfim. Mas o celular é pequeno, ele leva no bolso, enfim. E eu acesso à internet, faço de tudo. Então, essa é a grande aí... claro, tendo quanto mais fácil a portabilidade, né, para que eu use a internet, melhora a conexão, melhora tudo, tá, gente? É lógico que isso aqui, gente, é só apenas um resuminho, tá? Que vocês busquem aí informação para vocês fazerem a pesquisa, tá? Então aqui foi informação bem superficial, bem por cima mesmo, tá bom, galera? Ótima tarde aí, tá bom? Uhul!